Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Peguem agora o livro de vocês de português e coloquem na página 132. Vamos ver hoje, na aula de hoje, som nasal, o tio. Então já está dizendo, som nasal é que quando tem alguma palavra que tem o tio, o som ele sai pelo nariz. A tia até já explicou esse conteúdo na aula de gramática, mas já faz um tempinho. Nessa partezinha aí desse quadro verde temos numere as palavras de acordo com a caixa em que cada um pode ser colocado. Por exemplo, dentro da primeira caixa, na caixa amarela, temos o numeral 1 e dentro dela temos uma maçã. Então, como se escreve maçã? Se você perceber, o nome maçã, a última sílaba que é san, esse som ele sai pelo nariz. Tampem o nariz e falem a palavra maçã. Maçã, san. O som sai pelo nariz. Então é uma palavra com som nasal. No caso, o tio, o uso do tio. A palavra maçã termina com A e um tio em cima. Então, o que é que você vai fazer? Todas as palavras que terminam com A e um tio, você vai colocar o numeral 1. E todas as palavras que terminam, por exemplo, na segunda caixa, temos a palavra, o objeto coração. Coração termina com o que no final? São, C, cedilha, A ou tio. Então, o que é que você vai fazer? Você, aonde tiver o quadrinho que termina com A, tio, O no final, você vai colocar o numeral 2. Por exemplo, tobogã. Tobogã termina com A, tio no final. Então, vai colocar o numeral 1. Na palavra avião, termina com A, tio, O no final. Então, você vai colocar o numeralzinho 2. Vamos para a nossa primeira questão. Essa é muito fácil. Copie as palavras nas colunas corretas. Temos um quadro onde tem várias palavras e você precisa primeiramente ler essas palavrinhas. Irmã, botão, rã, pulmão, leão, órfão, pão, alemã, adição, fã, loção, romã. O que é que você vai fazer? Nas duas primeiras colunas, vocês vão escrever todas as palavras que terminam com A, tio no final. E na outra colunazinha, vocês vão colocar as palavrinhas que terminam com A, tio, O no final. A tia até já explicou a história do tio. Vocês lembram da história do tio que a tia explicou na aula de gramática? Temos até lá no nosso canal, viu? Qualquer dúvida, se vocês quiserem ver de novo, é só acessar o canal no YouTube. Vamos para a nossa segunda questão. Escreva uma palavra que termine com "an" no final. Gente, essa palavra, eu não vou nem estar falando que palavra é essa. Eu só sei que essa palavra vocês falam quase todo momento quando estão em casa e quando estão fora também. Lembram muito dessa palavra. Então, essa é uma palavra que vocês falam diariamente, quase a todo momento, o nome dessa pessoa, tá certo? Aí vocês vão escrever uma palavra que termine com "an" no final, tá bom? Terceira questão. Você só vai ler essas palavrinhas, tá certo? Então, tem a palavra sem o tio e na outra temos a palavra com o tio. Então, vamos ver qual a diferença da palavra com o tio e da palavra sem o tio. Claro que há uma mudança. Então, na primeira coluna, vila. E se colocar o tio, fica o quê? Vilã, lã. Bala. Se acrescentar o tio com o, fica balão. Na primeira temos aí milho, ao lado temos milhões. Aí já temos o acréscimo de palavras no plural. Lá na outra, lá, e na outra temos lã. Trilho, trilhões. Fá, fã. Poço, poções. Lima, limão. Manha, manhã. Viola, violão. Pia, pião. Trova, trovão.
Logo lá embaixo temos o tio, que é tipo uma cobrinha que fica em cima da letrinha A e O. É um sinal gráfico usado sobre as letras A e O para indicar que elas têm um som nasal. Só lembrando que todas as palavras que têm o som nasal, o som que você fala, quando tem o tio, ele sai pelo nariz. Tio, eu consigo falar a palavra se eu tampar o nariz? Consegue, mas com uma grande dificuldade. Agora vamos colocar na página 133. Complete os quadrinhos com as palavras abaixo. Então, o que é que nós vamos fazer? Temos esse quadro e nesse quadro você vai tentar encaixar essas palavrinhas que está ao lado. Ó, conte quantas letrinhas tem a palavra para poder encaixar certinho aí nos quadrinhos, tá certo? Quinta questão, do mesmo jeito lá da primeira questão. O que é que você vai fazer na quinta? Você vai organizar essas palavrinhas que você tentou encaixar nesses quadrinhos e vai organizar aí embaixo. O que é que você vai fazer? Você vai tirar aquelas palavras lá da quarta questão, dessa questão anterior, né? E vai organizar aí na quinta questão. As palavras terminadas com A, tio, você vai colocar aí nessa parte na frente do quadrinho verde, azul. Embaixo você vai colocar as palavrinhas escritas, terminada com A, tio, O no final. E, por último, vamos ter o quadrinho laranja, onde você vai escrever todas as palavras tiradas lá da quarta questão, que termina com ONS. O, tio, E, S. Na sexta questão, tem aí, complete a segunda coluna. Aí tem 1 balão, 3 balões, 1 romã, 4 romãs, 1 cão, 2 cães, 1 grão, 5 grãos. Você só vai acrescentar o S em algumas palavrinhas, tá certo? Aí logo abaixo temos, não confunda o C com o G. Escreva galo ou calo. Então vamos lá. Você vai escrever uma dessas palavrinhas aí no local adequado. No meio da madrugada, canto alto e não me calo. Ao raiar da alvorada, eis aqui o velho galo. Então é isso. A nossa aula de hoje foi falando sobre o som nasal, o tio. Espero receber as atividades de vocês e até a nossa próxima aula. Um beijão.